Não vai conseguir sozinha, Clara, gritou Tonho do outro lado da lanchonete, mas ela já havia decidido. O galão de 20 litros parecia zombar dela, parado no chão enlameado do quintal, enquanto o sol da manhã prometia mais um dia sufocante às margens do rio de Santa Aurora. Clara respirou fundo e flexionou os dedos. Suas mãos, calejadas de tanto servir café e tapioca desde os 16 anos, tremeram ligeiramente quando envolveram as alças de plástico. O peso a surpreendeu. Ou talvez fosse o cansaço acumulado das noites mal dormidas, pensando nas contas em atraso e no futuro incerto da pequena lanchonete herdada do pai. Pai sempre dizia que eu era teimosa, murmurou, erguendo o galão alguns centímetros do chão. Seus braços protestaram imediatamente, mas ela persistiu, dando um passo cambaleante em direção à porta dos fundos. O cheiro familiar de barro úmido e peixe fresco misturava-se ao aroma de óleo de cozinha que emanava da fritadeira ligada há 3 horas. No segundo passo, o galão balançou perigosamente. Clara mordeu o lábio inferior, uma mania que mantinha desde criança quando se concentrava em algo difícil. Seus braços tremiam tanto que ela teve certeza de que o recipiente cairia, espalhando água por todo lado e desperdiçando os últimos 15 reais que havia gastado no mercadinho do seu Raimundo. Foi então que uma sombra se projetou no chão à sua frente. Deixa comigo. A voz era grave e serena, quase um sussurro que contrastava com o barulho distante de motores de barco e as gaivotas que disputavam restos de peixe no cais. Clara ergueu os olhos e encontrou um homem parado a poucos metros dela. Sujo de água e graxa, com botas surradas que já conheciam bem o barro do rio, ele tinha uma fala contida e um olhar tranquilo que parecia carregar histórias não contadas. Sem esperar resposta, ele se aproximou e, num movimento fluido, retirou o galão das mãos trêmulas de Clara e o ergueu como se fosse leve como uma pluma. Ela ficou ali parada, massageando os punhos doloridos, observando enquanto ele caminhava com segurança até a cozinha e depositava o recipiente ao lado do fogão antigo. O mesmo fogão de ferro que seu pai havia comprado em segunda mão 15 anos antes. Obrigada, conseguiu dizer, ainda processando a gentileza inesperada. O homem apenas assentiu com a cabeça, um meio sorriso tocando o canto de sua boca, antes de se dirigir ao balcão principal. Clara o seguiu, limpando as mãos no avental florido que usava todos os dias. Do outro lado do balcão, ele apontou discretamente para o cardápio escrito à mão numa lousa pendurada na parede. O prato mais barato, disse ele, tirando uma carteira surrada do bolso traseiro da calça jeans desbotada. Café com tapioca e queijo coalho, 5 reais, respondeu Clara, estudando aquele rosto que lhe era completamente desconhecido. Havia algo nele que a intrigava. Talvez a forma como seus olhos pareciam sorrir, mesmo quando sua boca permanecia séria, ou como ele se movia com uma confiança silenciosa que contrastava com as roupas simples e molhadas. Enquanto preparava o pedido, Clara sentiu os olhos dele observando cada movimento seu. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas sim curioso, como se ele estivesse genuinamente interessado na forma como ela virava a tapioca na chapa quente ou como temperava o queijo com uma pitada de orégano, segredos culinários que havia aprendido com o pai. Você é novo por aqui, comentou ela, colocando o prato fumegante no balcão junto com uma xícara de café preto e açúcar cristal num potinho de vidro. Digamos que estou redescobrindo o lugar, ele respondeu. E havia algo na maneira como pausou antes da palavra redescobrindo, que fez Clara franzir levemente as sobrancelhas. Ele comeu em silêncio, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que permitia que Clara continuasse suas atividades matinais. Limpar as mesas, organizar os temperos, preparar mais massa para a tapioca, enquanto sentia uma presença reconfortante ali no canto do balcão. Quando terminou, ele deixou uma nota de 10 reais sobre o balcão e se levantou. Obrigada pela ajuda com o galão, disse Clara, estendendo-lhe o troco. Ele balançou a cabeça, recusando o dinheiro. Guarda para você. E se precisar de mais alguma coisa... Fez uma pausa como se estivesse decidindo o quanto revelar de si mesmo. Eu costumo pescar por aqui de manhã cedo. Qualquer coisa.
E com isso ele se foi, deixando apenas o aroma persistente de água de rio e sal marinho, e Clara com uma estranha sensação de que sua rotina matinal nunca mais seria a mesma. Ela ficou parada ali, segurando o troco não aceito, observando a figura dele se afastar em direção ao cais. Algo dentro dela havia despertado, uma curiosidade, uma expectativa que não sentia há muito tempo. Quem era aquele homem? E por que a simples gentileza de carregar um galão de água havia mexido tanto com ela? Se você está gostando dessa história, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente de onde está assistindo. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você. 3 dias se passaram desde o encontro com o desconhecido, e Clara se pegou olhando para o cais mais vezes do que gostaria de admitir. Toda manhã, enquanto acendia o fogão e preparava a primeira fornada de tapiocas, seus olhos vagavam pela janela embaçada em busca daquela figura familiar. "Tá esperando alguém, menina?" perguntou Dona Alzira, sua cliente mais fiel, apoiando os cotovelos no balcão enquanto esperava o café com leite condensado de sempre. "Claro que não", respondeu Clara rápido demais, evitando o olhar perspicaz da senhora de cabelos grisalhos que frequentava a lanchonete desde antes mesmo dela nascer. "Só observando o movimento." Dona Alzira riu baixinho. "Sei, observando o movimento." Tomou um gole do café e suspirou satisfeita. Seu pai também tinha essa mania de ficar olhando o rio quando estava com alguma coisa na cabeça. A menção do pai fez Clara desviar o olhar para o chaveiro pendurado num pequeno prego ao lado do fogão. Um anzol antigo, enferrujado, que seu pai havia transformado em chaveiro anos antes de morrer. Era a única lembrança física que restara dele, além da própria lanchonete e das receitas guardadas na memória. "Ele sempre dizia que o rio ensina paciência", murmurou Clara, tocando levemente o metal frio do anzol. Foi nesse momento que a porta se abriu, fazendo o sininho artesanal tilintar suavemente. Clara se virou e sentiu o coração acelerar ligeiramente. Era ele, roupas molhadas, botas enlameadas e, dessa vez, carregando uma sacola que cheirava intensamente a peixe fresco. "Bom dia", disse ele, caminhando até o balcão com a mesma segurança silenciosa da primeira vez. "Bom dia", respondeu Clara, secando as mãos no avental. "O mesmo de sempre?" Ele assentiu, mas antes de se sentar, ergueu a sacola. "Trouxe umas peixadas que pesquei hoje cedo. Pensei que você poderia, não sei, fazer alguma coisa diferente com elas." Clara piscou surpresa. "Você quer que eu cozinhe seu peixe?" "Se não for incômodo", ele disse, e havia uma sinceridade tão genuína em sua voz que ela não conseguiu recusar. Dona Alzira observava a cena com um sorriso maroto. "Ô Clara, aceita logo. Peixe fresco é bênção." Meia hora depois, Clara havia preparado uma peixada na panela de barro, receita que aprendera com o pai, enquanto ele organizava as caixas de refrigerante que haviam chegado de manhã. Não havia combinado nada. Ele simplesmente começou a ajudar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Como você sabia que eu precisava organizar isso?" perguntou Clara, observando-o empilhar as caixas com precisão militar. "Vi você olhando para elas mais cedo com aquela cara de mais uma coisa para fazer", ele respondeu, e Clara se surpreendeu com o quanto ele havia prestado atenção. Quando a peixada ficou pronta, eles se sentaram do mesmo lado do balcão para comer. Ela havia fechado a lanchonete por alguns minutos, algo que não fazia há anos. O peixe estava perfeito, macio, bem temperado, com o gosto puro do rio. "Está delicioso", disse ele, e Clara sentiu um orgulho que não sentia há muito tempo. "Receita do meu pai", explicou brincando distraidamente com o chaveiro. "Ele sempre dizia que peixe fresco não precisa de muito tempero, só de carinho." Ele pescava? A vida toda. Era ele quem fornecia peixe para metade das lanchonetes da região. Clara sorriu com nostalgia. Morreu há 2 anos. Deixou só essa lanchonete e... levantou o chaveiro. "Isso aqui." Ele estendeu a mão, hesitante. "Posso?" Clara colocou o chaveiro na palma da mão dele, observando como seus dedos longos seguravam o anzol com uma reverência quase religiosa. "É um anzol especial", disse ele, examinando o metal. "Deve ter pescado muita coisa boa." "Dizem que foi com esse anzol que ele pescou o primeiro peixe da vida", contou Clara,
Tinha 8 anos. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ele ainda segurando o chaveiro, ela observando como aquele objeto simples parecia significar tanto para ele quanto significava para ela. "Qual é o seu nome?" perguntou Clara de repente, percebendo que ainda não sabia como chamar aquele homem que estava se tornando parte de sua rotina. "Miguel", respondeu ele, devolvendo cuidadosamente o chaveiro. "Miguel Santos." "Clara", disse ela, estendendo a mão. "Clara Menezes." O aperto de mão durou alguns segundos a mais do que o necessário, e quando ele se levantou para ir embora, Clara sentiu um vazio estranho no peito. "Amanhã trago mais peixe", disse Miguel na porta. "Eu aceito", respondeu Clara, e pela primeira vez em muito tempo estava ansiosa pelo amanhecer. A rotina se estabeleceu de forma tão natural que Clara começou a se perguntar como havia funcionado a lanchonete antes de Miguel aparecer. Todas as manhãs, ele chegava com peixe fresco nas mãos e uma disposição silenciosa para ajudar em qualquer tarefa que ela precisasse realizar. Naquela quinta-feira, o telhado da lanchonete começou a pingar durante a madrugada. Clara acordou com o som insistente das gotas caindo numa panela que havia colocado estrategicamente no chão. Quando abriu a lanchonete às 6 da manhã, a mancha de umidade no teto havia se espalhado, prometendo problemas maiores. "Vai ter que chamar alguém para ver isso", murmurou para si mesma, calculando mentalmente quanto custaria um conserto e se sua conta no banco suportaria mais essa despesa. Miguel chegou às 7h30, como sempre, mas dessa vez trouxe uma caixa de ferramentas junto com o peixe. "Vi de longe que estava pingando", disse ele apontando para a mancha no teto. "Posso dar uma olhada?" Clara hesitou. "Não precisa se incomodar. Eu posso..." "Não é incômodo", interrompeu ele gentilmente. "Deixa eu ver o que consigo fazer." 2 horas depois, enquanto Clara atendia os clientes do café da manhã, Miguel havia não apenas consertado o vazamento, como também substituído algumas telhas soltas e reforçado a estrutura. Quando desceu da escada improvisada, tinha as mãos sujas de barro e tinta descascada, mas um sorriso discreto no rosto. "Deve durar mais alguns anos agora", disse ele, lavando as mãos na pia da cozinha. "Quanto eu te devo?" perguntou Clara, já procurando a carteira. "Nada", respondeu Miguel, secando as mãos no pano de prato. "Café e tapioca já são pagamento suficiente." Dona Alzira, que havia acompanhado toda a cena, balançou a cabeça com aprovação. "Menino bom esse. Igual seu pai, Clara. Quando via alguém precisando, não media esforços." Naquela tarde, uma chuva forte começou a cair, transformando as ruas de terra em pequenos riachos lamacentos. Clara estava fechando as janelas da lanchonete quando notou que uma delas estava empacada. Ela puxou com força, mas a madeira inchada pelo tempo resistiu. "Deixa eu ajudar", disse uma voz atrás dela. Clara se virou e encontrou Miguel parado na entrada, completamente encharcado. Ele havia voltado depois de horas, provavelmente só para se certificar de que o telhado consertado estava aguentando a chuva. Juntos, eles conseguiram fechar a janela rebelde. No processo, Miguel se posicionou atrás dela, seus braços envolvendo os dela para alcançar a trava superior. Por um momento que pareceu durar uma eternidade, Clara sentiu o calor do corpo dele às suas costas, a respiração dele roçando seu pescoço. "Pronto", murmurou ele, mas não se afastou imediatamente. Clara se virou devagar, ficando face a face com ele. Gotas de chuva escorriam pelo rosto de Miguel, e ela teve um impulso quase irresistível de tocá-las com os dedos. "Você está encharcado", disse ela, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Miguel tirou o casaco de couro surrado e o colocou sobre os ombros dela. "Você estava tremendo." Clara não estava tremendo de frio. O casaco cheirava a ele, uma mistura de sabonete simples, couro velho e algo indefinível que era puramente masculino. Ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo a sensação de proteção e cuidado. "Miguel, eu..." começou a dizer, mas as palavras se perderam quando ela abriu os olhos e encontrou os dele fixos em seu rosto. Eles ficaram ali parados, a chuva tamborilando no telhado recém-consertado, o mundo exterior desaparecendo ao redor deles. Clara sentiu a mão de Miguel se mover lentamente em direção ao seu rosto,
como se ele fosse afastar uma mecha de cabelo que havia escapado do rabo de cavalo. Seus dedos quase tocaram a pele dela quando o telefone da lanchonete tocou, alto e insistente. O momento se desfez como bolha de sabão, e ambos se afastaram rapidamente. "Alô, lanchonete do Rio", disse Clara, a voz ainda trêmula, sem desviar o olhar de Miguel. Era o fornecedor de gás confirmando uma entrega para o dia seguinte, uma conversa de 2 minutos que pareceu durar horas. Quando ela desligou, Miguel estava ajeitando as próprias roupas molhadas. "A chuva está parando", disse ele olhando pela janela. "É melhor eu ir." "Seu casaco", Clara começou a tirar a peça dos ombros. "Fica com você hoje", disse Miguel. "Pego amanhã." Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. "Clara." "Sim? Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você sabe onde me encontrar." E com isso, ele desapareceu na chuva que já diminuía, deixando Clara sozinha com o casaco dele e um coração que batia descompassado. Ela encostou na parede, puxando o casaco mais apertado ao redor do corpo, sabendo que alguma coisa fundamental havia mudado entre eles. A pergunta que não queria fazer a si mesma ecoava em sua mente. O que realmente sabia sobre Miguel Santos? O casaco de Miguel permaneceu pendurado numa cadeira da lanchonete durante a noite inteira. Clara o tinha trazido para casa, mas algo a fez voltar e pendurá-lo ali, como se aquele objeto carregasse uma promessa silenciosa de retorno. Na manhã seguinte, ele chegou mais cedo que o usual, quando Clara ainda estava preparando a primeira fornada de tapiocas. O vapor subia da chapa quente, misturando-se ao vapor do café que fervia na cafeteira de alumínio amassada que pertencera ao pai. "Bom dia", disse ele parado na entrada como se pedisse permissão para entrar. "Bom dia", respondeu Clara, indicando a cadeira onde estava o casaco. "Estava te esperando." Miguel vestiu o casaco lentamente, seus dedos alisando o couro como quem reencontra um velho amigo. "Obrigado por cuidar dele." "Obrigada por me emprestar", disse ela, e ambos ficaram parados ali, conscientes de que aquela troca simples carregava um significado maior. "Trouxe tambaqui hoje", disse Miguel erguendo a sacola. "Pescaria da madrugada." Clara sorriu. Nos últimos dias, havia notado que Miguel sempre trazia peixes diferentes, como se estivesse testando suas habilidades culinárias ou simplesmente querendo vê-la criar algo novo. "Nunca fiz tambaqui assado na lanchonete", admitiu ela. "Meu pai sempre dizia que era peixe de domingo, coisa de família. E por que não fazer hoje, então?" Miguel se aproximou do balcão, apoiando os cotovelos na superfície de fórmica desgastada. "Domingo pode ser qualquer dia que a gente escolhe." Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Clara parar de mexer a tapioca e olhar para ele. "Você fala como quem sabe o que é começar de novo." Miguel desviou o olhar para o rio, visível através da janela embaçada. "Todo mundo tem alguma coisa para recomeçar, não é?" Durante a manhã, enquanto preparavam o tambaqui juntos, Clara descobriu que Miguel sabia temperar peixe com a mesma intuição que ela. Suas mãos se moviam com segurança entre os ingredientes, como se aquele conhecimento fosse ancestral. "Quem te ensinou a cozinhar?" perguntou ela, observando-o fatiar cebolas com precisão. "Meu pai", respondeu Miguel, mas sua voz ficou mais baixa. "Ele era pescador também. Dizia que homem que não sabe cozinhar o próprio peixe não merece pescá-lo." "Era. Morreu quando eu tinha 15 anos." Miguel parou de cortar as cebolas e ficou olhando para a faca na sua mão. Acidente de barco. Tempestade no meio da noite. Clara sentiu o coração apertar. "Sinto muito." "Foi há muito tempo", disse ele, voltando a cortar as cebolas. "Mas ainda lembro do cheiro da cozinha dele. Alho, cebola, coentro, igual aqui." Ela pegou o chaveiro com o anzol e o colocou sobre a mesa entre eles. "Meu pai morreu de infarto 2 anos atrás. Estava pescando sozinho. Quando acharam ele, ainda tinha um peixe na linha." Miguel olhou para o anzol enferrujado, depois para ela. "Eles continuam conosco, né? Nos temperos que escolhemos, nos jeitos que aprendemos." "É", concordou Clara. "Às vezes sinto ele aqui, principalmente quando estou cozinhando algo que ele gostava." Passaram o resto da manhã trocando histórias sobre os pais, sobre receitas perdidas e recuperadas, sobre o peso de carregar sozinho
uma herança tão grande quanto uma lanchonete à beira do rio. O tambaqui assou devagar, enchendo o ambiente com um aroma que atraiu mais clientes do que Clara havia visto na semana inteira. Nunca vi movimento assim, comentou Tonho, que havia passado para buscar seu refrigerante de sempre. É o peixe, explicou Clara, mas sabia que era mais do que isso. Era a combinação de sabores, de histórias, de duas pessoas que se encontraram no meio de suas próprias reconstruções. Quando o último cliente saiu, já passava das 3 da tarde. Clara e Miguel se sentaram para comer o que restara do tambaqui, dividindo o prato como haviam feito na primeira vez. Ficou perfeito, disse Miguel, e Clara sentiu aquele orgulho familiar subindo pelo peito. Receita nossa, corrigiu ela. Mistura do que meu pai ensinou com o que você trouxe. Miguel sorriu, um sorriso completo, não apenas aquele meio sorriso habitual. Receita nossa, repetiu, como se estivesse guardando aquelas palavras. O sol da tarde entrava pela janela, criando reflexos dourados na superfície do rio. Clara brincava distraidamente com o chaveiro, girando o anzol entre os dedos. Miguel, disse ela de repente, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você apareceu aqui, quero dizer, na lanchonete, no dia que me ajudou com o galão? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos no chaveiro na mão dela. Quando finalmente falou, sua voz carregava um peso que Clara não havia notado antes. Às vezes a gente precisa voltar para os lugares que fazem sentido, disse ele. E quando te vi lutando com aquele galão, não sei, foi como se eu reconhecesse alguma coisa. Reconhecesse o quê? Miguel se levantou caminhando até a janela. A sensação de estar carregando um peso sozinho. Clara ficou observando seu perfil recortado contra a luz da tarde, sentindo que havia camadas em Miguel que ela ainda nem havia começado a descobrir. E pela primeira vez, se perguntou se estava preparada para conhecê-las todas. O telefone de Miguel tocou pela 3ª vez durante o almoço. Ele olhou para a tela, franzindo as sobrancelhas, mas apertou o botão para recusar a chamada sem atender. Alguém insistente, comentou Clara, servindo mais arroz no prato dele. Trabalho, respondeu Miguel de forma evasiva, guardando o aparelho no bolso da camisa. Clara havia notado que, nas últimas semanas, Miguel recebia chamadas frequentes que sempre o deixavam tenso. Ele saía para atender longe da lanchonete, voltando com uma expressão fechada que demorava alguns minutos para se desfazer. Deve ser importante se ligam tanto assim, insistiu ela mais por curiosidade genuína do que por indiscrição. Miguel mastigou devagar antes de responder. Às vezes, as pessoas não entendem quando você quer mudar de rumo. Antes que Clara pudesse perguntar mais alguma coisa, o telefone tocou novamente. Dessa vez, Miguel suspirou pesadamente e se levantou. Com licença, murmurou, saindo pelos fundos da lanchonete. Clara fingiu estar ocupada organizando os temperos, mas não conseguiu evitar escutar fragmentos da conversa. Leonardo já disse que não... A voz de Miguel soou firme, mas havia tensão nela. Não é questão de tempo. Eu sei o que estou fazendo. Ela se afastou, respeitando a privacidade dele, mas a curiosidade continuava crescendo. Quem era Leonardo? E que tipo de trabalho gerava tanta pressão? Quando Miguel voltou, parecia mais cansado. Tudo bem? Perguntou Clara. Sim, ele respondeu rápido demais. Só complicações. Naquela tarde, enquanto Miguel consertava uma das mesas bambas da lanchonete, Clara observou como suas mãos trabalhavam. Não eram mãos apenas de pescador, havia uma precisão, uma delicadeza que falava de outras experiências, outros conhecimentos. Miguel, disse ela de repente, o que você fazia antes de vir pescar por aqui? Ele parou de aparafusar a mesa e a olhou. Por que pergunta? Você sabe fazer muitas coisas. Conserta telhado como profissional, cozinha como chefe, mexe com madeira como marceneiro. Clara se aproximou, sentando na cadeira ao lado da mesa. E essas ligações não parecem de alguém que só pesca. Miguel voltou a trabalhar na mesa, evitando o olhar dela. Já trabalhei com várias coisas. Que tipo de coisas? Clara... Havia um tom de aviso na voz dele. Desculpa, ela disse rapidamente. Não quis ser intrometida. É só que você me conhece.
Sabe da minha vida, da minha história, dos meus medos, e eu não sei quase nada sobre você. Miguel terminou de apertar o último parafuso e testou a estabilidade da mesa. Às vezes não saber é melhor. Para quem? Ele a encarou então, e Clara viu algo nos olhos dele que não havia visto antes. Uma vulnerabilidade misturada com algo que parecia medo. Para você, disse ele baixinho. Para nós dois. O telefone tocou novamente, mas dessa vez Miguel o ignorou completamente. A tensão no ar era palpável, como se palavras importantes estivessem se formando, mas não conseguissem sair. Miguel, Clara tocou levemente no braço dele. Seja lá o que for, não pode ser tão grave assim. Ele cobriu a mão dela com a sua, os dedos entrelaçando-se naturalmente. Você é uma pessoa boa, Clara. Pura. Não. Não quero que isso mude. O que poderia mudar? A forma como você olha para mim. Clara sentiu o coração acelerar. Havia tanto peso naquela confissão simples que ela quase podia tocá-lo. Nada que você me contasse mudaria isso. Miguel apertou a mão dela com mais força, como se estivesse se ancorando naquele toque. Você não pode ter certeza disso. Posso sim, disse ela com firmeza. Porque eu conheço você. Conheço o homem que aparece aqui todo dia para me ajudar. Conheço suas mãos cuidadosas, sua paciência, sua gentileza. Conheço como você fala do seu pai, como você olha para o rio, como você sorri quando prova uma receita nova. Os olhos de Miguel se marejaram ligeiramente. E se eu te disser que nem tudo isso é verdade? Então eu vou te dizer que está mentindo, respondeu Clara sem hesitar. Porque essas coisas não se fingem. Carinho não se finge, Miguel. O telefone tocou uma quarta vez, e dessa vez a tela mostrou uma sequência insistente de mensagens chegando. Miguel olhou para o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Eu preciso resolver isso, disse ele, levantando-se abruptamente. Agora? Agora. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Clara? Sim? Quando eu voltar, talvez seja a hora de você saber a verdade. E com isso ele saiu, deixando Clara sozinha com o eco daquelas palavras e um pressentimento de que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Ela olhou para o chaveiro com o anzol, pendurado em seu lugar de sempre ao lado do fogão, e sussurrou uma oração que não fazia há anos. Pai, me dá força para o que vier. Clara passou a tarde inteira inquieta, limpando a mesma mesa 3 vezes e reorganizando temperos que já estavam perfeitamente organizados. A promessa de Miguel ecoava em sua mente. Talvez seja a hora de você saber a verdade. Às 5 da tarde, quando o movimento da lanchonete havia diminuído e restavam apenas Dona Alzira tomando seu café da tarde e Tonho jogando dominó sozinho numa mesa do canto, Miguel finalmente voltou. Ele parecia diferente. Os ombros mais retos, o queixo erguido, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos que Clara nunca havia visto antes. Podemos conversar? Perguntou ele, a voz mais formal que o usual. Clara acenou para Tonho cuidar do balcão e acompanhou Miguel até a mesa mais afastada, perto da janela que dava para o rio. Ele se sentou de frente para ela, as mãos cruzadas sobre a mesa, claramente lutando para encontrar as palavras certas. Antes de começar, disse ele, quero que saiba que tudo o que vivi aqui com você foi verdadeiro. Cada conversa, cada momento, cada sentimento. Clara sentiu um frio no estômago. Miguel, você está me assustando. Ele respirou fundo. Meu nome completo é Miguel Santos Oliveira. Sou sócio fundador da Maré Dourada, a maior rede de restaurantes especializados em frutos do mar do país. O mundo de Clara pareceu parar. Ela piscou várias vezes, como se as palavras de Miguel fossem um idioma estrangeiro que precisava ser traduzido. O quê? Tenho 40 restaurantes espalhados pelo Brasil, faturamento anual de 80 milhões. Era uma das pessoas mais influentes do setor alimentício no país. Clara se recostou na cadeira, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Você está brincando comigo. Não estou. Miguel tirou o celular do bolso e deslizou algumas fotos na tela antes de mostrá-la para Clara. Eram fotos dele em eventos corporativos, usando ternos caros, cercado por pessoas elegantes, sorrindo para câmeras profissionais. O contraste com o homem de roupas simples sentado à sua frente era chocante.
Mas você pesca. Você tem calos nas mãos. Você... A voz de Clara falhou. Eu pesquei a vida toda, mesmo depois que a empresa cresceu. Era minha forma de me manter conectado com isso aqui. Ele gesticulou vagamente em direção ao rio. E os calos são de verdade. Trabalho com as mãos desde criança, mesmo depois de ter dinheiro para pagar outras pessoas para fazê-lo. Clara se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Por que você mentiu para mim? Eu não menti, disse Miguel, levantando-se também. Eu só... não contei tudo. É a mesma coisa. Clara se virou para encará-lo, os olhos marejados. Você me deixou pensar que era apenas um pescador local. Ficou aí me ouvindo falar dos meus problemas de dinheiro, das dificuldades da lanchonete, como se fôssemos iguais. Mas somos iguais, protestou Miguel. Clara, o dinheiro não muda quem eu sou por dentro. Não muda? Clara riu, mas era uma risada sem humor. Você é dono de uma rede de restaurantes e eu mal consigo pagar o aluguel. Você tem 40 estabelecimentos e eu luto para manter um funcionando. Como somos iguais? Miguel se aproximou dela, mas Clara recuou. Porque eu entendo a luta, porque eu comecei do zero também. Meu primeiro restaurante foi numa cidade do interior, menor que Santa Aurora. Para! Clara levantou a mão. Por favor, para de falar. Eu preciso processar isso. Dona Alzira e Tonho fingiam não estar prestando atenção, mas Clara sabia que cada palavra estava sendo ouvida. A lanchonete pequena não oferecia privacidade para uma conversa daquela magnitude. Clara, por favor, me deixa explicar por que eu vim para cá, implorou Miguel. Por quê? Perguntou ela, a voz saindo mais dura do que pretendia. Por que um homem rico viria se fingir de pescador numa lanchonete de beira de rio? Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara havia aprendido a associar com nervosismo. Porque eu estava perdido. Porque a empresa cresceu demais, virou algo que eu não reconhecia mais. Porque eu acordava todo dia numa cobertura em São Paulo sem saber por que estava vivendo aquela vida. E daí você decidiu brincar de pobre? Não! A resposta saiu mais alta do que ele pretendia. Miguel baixou a voz. Eu vim para cá porque é aqui que meu pai pescava quando eu era criança. É aqui que eu aprendi a cozinhar meu primeiro peixe. Eu vim procurar... não sei, alguma coisa que me lembrasse de quem eu era antes de tudo isso. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não sabia se era de raiva, decepção ou tristeza. E encontrou? Encontrei você, disse Miguel, a voz quebrada. Encontrei uma mulher que ama o que faz, que honra a memória do pai, que transforma ingredientes simples em algo especial. Encontrei alguém que me fez lembrar por que comecei a cozinhar em primeiro lugar. Miguel... Clara balançou a cabeça. Eu não sei o que dizer. Diz que você vai me dar uma chance de explicar direito. Diz que isso não muda nada entre nós. Clara olhou para ele. Realmente olhou. O homem parado ali ainda tinha as mesmas mãos cuidadosas, os mesmos olhos gentis, a mesma preocupação genuína no rosto. Mas agora ela sabia que havia camadas, segredos, uma vida inteira que ele havia escondido dela. Muda tudo, sussurrou ela. Muda absolutamente tudo. E sem mais uma palavra, Clara pegou seu casaco e saiu da lanchonete, deixando Miguel parado ali, cercado pelo silêncio constrangido dos clientes e pelo peso de uma verdade que talvez tivesse chegado tarde demais. Clara caminhou sem direção pelas ruas de terra de Santa Aurora, as lágrimas embaçando sua visão. Passava das 6 da tarde e o movimento diminuía, mas ela mal notava os cumprimentos dos vizinhos ou os latidos dos cachorros que a conheciam desde criança. Como havia sido tão ingênua, como não havia percebido os sinais. As mãos cuidadosas demais, o conhecimento sobre negócios que transparecia em comentários casuais, a forma como ele nunca parecia preocupado com dinheiro. Clara, menina, o que foi? A voz de seu Raimundo, dono do mercadinho, a fez parar. Ela estava parada em frente ao estabelecimento há alguns minutos, sem perceber. Nada, seu Raimundo, só precisava de ar, conseguiu responder, secando o rosto com as costas da mão. O homem idoso a observou com a sabedoria de quem criou 4 filhas. Entra aqui, vou fazer um café. A pequena cozinha nos fundos do mercadinho cheirava a canela e cravo.
Seu Raimundo preparou o café em silêncio, respeitando o estado emocional de Clara, mas mantendo uma presença reconfortante. Obrigada, disse ela, aceitando a xícara fumegante. Quer falar sobre isso? Clara hesitou. Em Santa Aurora, as notícias voavam mais rápido que as gaivotas sobre o rio, mas algo na expressão paternal de seu Raimundo a fez desabafar. Descobri que alguém em quem confiei não era quem eu pensava que fosse. Ah, suspirou seu Raimundo, sentando-se na cadeira ao lado dela. E isso muda quem a pessoa é por dentro? Como assim? Bem, se eu te dissesse agora que não sou apenas dono de mercadinho, que já fui professor universitário em Salvador, advogado, que larguei tudo para cuidar da minha mãe doente, isso mudaria a forma como você me vê? Clara o encarou surpresa. Você foi advogado? Por 15 anos, escritório próprio, clientes importantes, apartamento na Barra. Seu Raimundo sorriu com nostalgia. Mas quando mamãe ficou doente e precisou voltar para cá, não pensei 2 vezes. Fechei tudo e vim cuidar dela. Por que nunca contou? Por que deveria? O que importa é quem eu sou hoje, como trato as pessoas, como vivo minha vida agora. Ele tomou um gole do café. Às vezes, Clara, o passado das pessoas é pesado demais para carregar nas conversas do dia a dia. Clara ficou em silêncio, processando as palavras. Mas é diferente. Você não mentiu sobre quem era. E a pessoa de quem você está falando mentiu? Clara abriu a boca para responder que sim, mas parou. Miguel havia realmente mentido? Ou apenas não havia contado tudo? Ele deixou que eu pensasse que era só um pescador. E ele não pesca? Pesca, mas... Clara suspirou frustrada. É complicado. Amor sempre é, disse seu Raimundo com um sorriso sábio. Enquanto isso, na lanchonete, Miguel permanecia sentado na mesma mesa, ignorando os olhares curiosos de Dona Alzira e Tonho. Seu telefone havia tocado 8 vezes desde que Clara saiu, mas ele não atendia. Menino, disse Dona Alzira finalmente, posso dar uma opinião. Miguel levantou os olhos como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Claro, Dona Alzira. Essa menina sofreu muito quando o pai morreu. Ficou sozinha com uma lanchonete para tocar, contas para pagar sem ninguém para dividir o peso. A senhora se aproximou, sua voz gentil, mas firme. Ela aprendeu a confiar devagar, a abrir o coração com cuidado. E você chegou aqui como um presente. Um presente que estava mentindo, disse Miguel amargamente. Estava. Dona Alzira arqueou as sobrancelhas. Me diz uma coisa, a forma como você cuidou dela, como ajudou, como olhou para ela, isso foi mentira? Não, respondeu Miguel sem hesitar. Os peixes que você trouxe, os concertos que fez, as conversas que tiveram. Mentira? Não. Então o que foi mentira, menino? Miguel ficou em silêncio, pensando. Eu não contei sobre o dinheiro, sobre a empresa. E por que não contou? Porque queria que ela me visse pelo que eu realmente sou, não pelo que eu tenho. Dona Alzira balançou a cabeça. E funcionou. Não funcionou? Ela se apaixonou por Miguel, o pescador gentil, não por Miguel, o empresário rico. Mas agora ela sente que foi enganada. Claro que sente, porque vocês, homens, nunca entendem que não é sobre o segredo em si. É sobre não ter sido escolhida para guardá-lo junto. Dona Alzira se levantou alisando a saia. Ela não está brava porque você tem dinheiro, menino. Está brava porque não confiou nela o suficiente para contar. Após as palavras de Dona Alzira, Miguel finalmente entendeu a magnitude do seu erro. Não havia mentido sobre seus sentimentos ou sobre quem era essencialmente, mas havia roubado de Clara o direito de escolher amá-lo sabendo toda a verdade. O telefone tocou mais uma vez. Dessa vez, Miguel atendeu. Leonardo, preciso resolver uma coisa aqui. Depois a gente conversa. Miguel, você enlouqueceu? Estamos perdendo contratos por causa dessa sua fase rebelde. Então perde, disse Miguel desligando o telefone. Pela primeira vez desde que chegara a Santa Aurora, Miguel sabia exatamente quem era e o que queria. A questão era se não era tarde demais para Clara descobrir também. Quando Clara voltou para casa 1 hora depois, encontrou um bilhete debaixo da porta. Estarei pescando no cais amanhã às 6 da manhã. Se você vier, eu conto tudo.
tudo mesmo. Se não vier, vou entender e vou embora respeitando sua decisão. Miguel. Clara segurou o papel com mãos trêmulas, olhando através da janela para o rio que refletia as primeiras estrelas. Amanhã ela teria que decidir se ainda acreditava no homem por trás de todos aqueles segredos. Clara passou a noite acordada, sentada na varanda de sua casa simples, observando as luzes dos barcos pesqueiros, se preparando para a jornada matinal. O bilhete de Miguel estava amassado em suas mãos. Ela havia lido e relido tantas vezes que já conhecia cada palavra de cor. Às 5 da manhã, levantou-se e fez café. O ritual automático de moer os grãos, ferver a água, esperar o líquido escuro escorrer lentamente pela coação de pano, a acalmou um pouco. Era o mesmo café que preparava na lanchonete, o mesmo que o pai bebia todas as manhãs antes de sair para pescar. "O que o senhor faria, pai?" murmurou tocando o chaveiro com o anzol que sempre carregava no bolso da calça. O relógio marcava 5h40, quando Clara finalmente tomou uma decisão. Vestiu a camisa de algodão mais limpa que tinha, amarrou o cabelo num rabo de cavalo simples e caminhou em direção ao cais. O sol ainda não havia nascido completamente, mas já pintava o horizonte com tons de rosa e dourado. O ar estava fresco, carregado com o cheiro familiar de limo e peixe. Clara avistou Miguel de longe. Ele estava sentado numa tora de madeira, uma vara de pescar nas mãos, olhando fixamente para a superfície calma do rio. Quando ela se aproximou, ele não se virou, mas ela soube que ele havia percebido sua presença pela forma como seus ombros se tensionaram ligeiramente. "Achei que você não viria", disse ele, sem tirar os olhos da água. "Quase não vim", respondeu Clara, sentando-se numa pedra a alguns metros dele. "Passei a noite inteira pensando." "E chegou a alguma conclusão?" Clara observou o perfil de Miguel recortado contra o céu que clareava. "Cheguei à conclusão de que ainda não sei quem você é de verdade." Miguel finalmente a encarou. Seus olhos estavam vermelhos, como se ele também não tivesse dormido. "Então deixa eu te mostrar." Ele puxou o telefone do bolso e mostrou a Clara uma foto. Um menino de uns 10 anos, magro, sujo de lama, segurando um peixe pequeno e sorrindo de orelha a orelha. "Esse sou eu, Miguel Santos, filho do pescador Antônio Santos e da dona de casa Maria Santos." Clara pegou o telefone, observando a foto com atenção. O sorriso do menino era o mesmo meio sorriso que ela havia aprendido a amar no Miguel adulto. "Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, continuou Miguel. "Deixou dívidas. Minha mãe teve que vender a casa. Fomos morar num quartinho de aluguel na periferia de Salvador. Eu comecei a trabalhar numa cozinha para ajudar." Ele deslizou para a próxima foto. Um jovem de 20 e poucos anos, de avental sujo, em pé diante de um restaurante pequeno e modesto. "Meu primeiro trabalho como cozinheiro. Ganhava um salário mínimo, mas aprendi tudo sobre administração de restaurante. O dono era um italiano que me ensinou não só a cozinhar, mas a gerenciar fornecedores, controlar estoque, cuidar de funcionários." A próxima foto mostrava Miguel um pouco mais velho, de terno simples, cortando uma fita inaugural. "Meu primeiro restaurante. Peguei empréstimo no banco, usei a casa da minha mãe como garantia. Se desse errado, ela ficaria na rua." Sua voz tremeu ligeiramente. "Trabalhei 16 horas por dia durante 3 anos até conseguir quitar o empréstimo e abrir o segundo." Clara continuou passando as fotos. Via a progressão. Mais restaurantes, ternos mais caros, eventos maiores, mas algo nos olhos de Miguel ia se perdendo a cada imagem. "Quando abriu o 10º restaurante, você parou de sorrir nas fotos", observou ela. Miguel assentiu. "Foi quando virou negócio ao invés de paixão. Quando parei de cozinhar e comecei só a gerir. Quando contratei executivos e me distanciei da cozinha. E quando virou a maré dourada. Há 5 anos, um grupo de investidores se interessou, injetaram dinheiro, expandimos para todo o país." Miguel suspirou. "Foi também quando comecei a perder o controle de tudo." Clara chegou às fotos mais recentes. Miguel em eventos corporativos, cercado por pessoas de ternos caros, sorrisos forçados, olhar distante. "Você parece perdido", disse ela. Eu estava. Acordava todo dia numa cobertura de 200 metros quadrados com vista para o mar.
e não sabia mais por que estava fazendo aquilo tudo. Miguel pegou o telefone de volta. Foi quando lembrei daqui, das manhãs que vinha pescar com meu pai quando criança. Resolvi voltar. Por quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Clara ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. E a empresa? Leonardo, meu sócio, está pressionando para eu voltar. Diz que minha ausência está prejudicando os negócios. Miguel olhou para a vara de pescar em suas mãos. Mas pela primeira vez em anos, eu me sinto eu mesmo novamente. Por causa da lanchonete? Por causa de você, disse ele, virando-se completamente para encará-la. Porque com você eu posso ser apenas Miguel, o homem que gosta de cozinhar, que sabe consertar coisas quebradas, que encontra paz no simples. Clara sentiu lágrimas queimando nos olhos. Mas você não confiou em mim o suficiente para me contar isso desde o início. Você tem razão, admitiu Miguel. E me desculpa por isso. Eu tinha medo. Medo de que você me visse diferente. Medo de que virasse sobre o dinheiro ao invés de ser sobre nós. Miguel, Clara se levantou, caminhando até ficar de pé diante dele. Eu me apaixonei pelo homem que carrega galões de água, que conserta telhados, que conta histórias sobre o pai enquanto tempera peixe. Esse homem existe? Existe, respondeu Miguel sem hesitar, levantando-se também. É o único homem real que sobrou de tudo isso. Clara estendeu a mão. Miguel a pegou, entrelaçando seus dedos. Então é esse homem que eu quero conhecer melhor, disse ela. Mas sem mais segredos, Miguel. Se vamos tentar isso, tem que ser com toda a verdade. Toda a verdade, prometeu ele. Quando o sol finalmente nasceu completamente, eles estavam sentados lado a lado, pescando em silêncio, reconstruindo a confiança, uma palavra honesta de cada vez. 3 semanas se passaram, desde a conversa no cais. Clara e Miguel haviam encontrado um ritmo novo, construído sobre honestidade e transparência. Ele contava sobre as reuniões por videoconferência que fazia de manhã cedo. Ela compartilhava suas preocupações financeiras sem constrangimento. Era como se finalmente pudessem respirar na presença um do outro. Naquela terça-feira, Clara estava testando uma receita nova de moqueca quando a televisão da lanchonete, sempre ligada no canal de notícias local, chamou sua atenção. Empresário Miguel Santos Oliveira, fundador da rede Maré Dourada, tem sido visto frequentemente na pequena cidade de Santa Aurora, às margens do rio. Clara deixou a colher cair na panela. Na tela, imagens tremuladas feitas por celular mostravam Miguel carregando caixas na lanchonete, consertando o telhado, sentado no balcão comendo tapioca. Fontes próximas à empresa confirmam que Oliveira abandonou suas responsabilidades executivas para viver como pescador numa comunidade ribeirinha. Meu Deus, sussurrou Dona Alzira, que estava no balcão tomando seu café da tarde. A reportagem continuou, agora com um repórter ao vivo. A ação das ações da Maré Dourada caiu 15%, desde que se soube do desaparecimento de seu fundador. Investidores questionam a estabilidade da empresa. Miguel apareceu na porta da lanchonete exatamente quando sua foto corporativa ocupava toda a tela da televisão. O contraste era gritante. O homem de terno e gravata na TV versus o homem de camiseta simples e botas enlameadas parado na entrada. Clara, eu posso explicar, disse ele, mas ela já estava caminhando até a TV e aumentando o volume. Leonardo Carvalho, sócio majoritário, concedeu entrevista exclusiva à nossa equipe. A imagem cortou para um homem de meia-idade, impecavelmente vestido, falando num escritório luxuoso. Miguel está passando por um momento difícil, dizia Leonardo com uma expressão de preocupação ensaiada. Acreditamos que seja um esgotamento, uma crise de meia-idade. Estamos dando o apoio necessário para que ele retome suas funções. E quanto aos rumores sobre envolvimento romântico com uma moradora local? Leonardo riu condescendente. Miguel sempre foi generoso com causas sociais. Se está ajudando alguma família carente, é típico dele. Mas tenho certeza de que logo ele voltará à realidade e retomará suas responsabilidades com a empresa e com seus investidores. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Causas sociais? Família carente. Clara, não é bem assim. Miguel tentou se aproximar, mas ela levantou a mão para detê-lo.
Na TV, a reportagem continuava com imagens aéreas de Santa Aurora, enfatizando a simplicidade das casas, a precariedade das ruas de terra, o contraste gritante com o mundo corporativo de Miguel. "Desligue isso", pediu Miguel. "Não", disse Clara, os olhos grudados na tela. "Eu quero ouvir tudo." O repórter entrevistou alguns moradores locais que haviam sido filmados sem autorização. Seu Raimundo aparecia na frente do mercadinho, claramente desconfortável com a situação. "O rapaz parecia gente boa", dizia ele, "mas a gente não sabia que era, sei lá, importante assim." "Tonho", Clara chamou o rapaz que lavava pratos nos fundos. "Desligue essa televisão. Agora!" Mas era tarde demais. A reportagem já havia plantado a semente. Em questão de horas, toda Santa Aurora saberia que Miguel Santos não era apenas um pescador gentil, mas um empresário milionário que estava brincando de pobre numa cidade ribeirinha. "Clara", Miguel tentou tocar seu braço, mas ela se esquivou. "Você sabia que isso ia acontecer?" "Eu suspeitava que uma hora Leonardo faria alguma coisa assim. Ele está desesperado para me forçar a voltar." "E você não me avisou?" "Não queria te preocupar." Clara riu, mas era uma risada amarga. "Não queria me preocupar, claro, porque eu sou só uma causa social, não é? Uma família carente que você está ajudando. Você sabe que não é isso." "Sei." Clara o encarou, os olhos brilhando com lágrimas de raiva. "Porque foi exatamente assim que seu sócio me descreveu para o Brasil inteiro." O telefone da lanchonete começou a tocar insistentemente. Do lado de fora, Clara podia ver algumas pessoas se aglomerando, claramente discutindo a reportagem que haviam acabado de assistir. "Isso é um circo", murmurou ela. "Você transformou minha vida num circo." "Clara, por favor." "Sabe o que é pior, Miguel?" Ela se virou para ele, a voz tremendo. "Não é nem o dinheiro, não é nem você ser famoso. É que agora todo mundo vai pensar que eu estou com você por interesse. Todo mundo vai achar que sou uma oportunista que se aproveitou de um homem rico em crise." A verdade das palavras de Clara atingiu Miguel como um soco. Ele não havia pensado nisso, não havia considerado como a exposição afetaria a reputação dela. "Eu vou resolver isso", disse ele. "Vou ligar para Leonardo, vou..." "Não", Clara balançou a cabeça. "Você não vai resolver nada. O estrago já está feito." Ela tirou o avental, pendurou-o no gancho ao lado do fogão e pegou a bolsa. "Onde você vai?" "Para casa. Preciso pensar." "Clara, não faz isso. Não deixa eles vencerem." Ela parou na porta, sem se virar. "Eles já venceram, Miguel." No momento em que sua vida virou notícia, eles já tinham vencido. E pela segunda vez em poucas semanas, Clara saiu da lanchonete deixando Miguel sozinho, com as consequências de um mundo que ele não conseguia controlar completamente. Na manhã seguinte, Clara acordou com vozes do lado de fora de casa. Pela janela, viu pessoas apontando para sua residência e tirando fotos com celulares. "Pelo amor de Deus", murmurou, fechando a cortina. Quando saiu para abrir a lanchonete, Tonho a esperava nervoso na porta dos fundos. "Clara tem jornalista na frente querendo entrevista sobre o romance do empresário", disse ele, fazendo aspas com os dedos. "Jornalista? De São Paulo, e tem mais gente chegando." Clara entrou pelos fundos e percebeu que a lanchonete estava mais cheia que o normal. As conversas paravam quando haviam. Sorrisos forçados, olhares curiosos disfarçados de simpatia. "Oi, Clara", disse Marieta, esposa do vereador, com doçura falsa. "Que história interessante! Quem diria que você ia pescar um peixe grande assim?" Clara fingiu não ouvir e se dirigiu ao balcão onde Dona Alzira a esperava com expressão protetora. "Ignorante", sussurrou a senhora sobre Marieta. "Gente que não tem o que fazer fica procurando defeito na vida dos outros." Durante a manhã, clientes que raramente apareciam vieram tomar café e fazer perguntas indiretas sobre Miguel. As redes sociais fervilhavam com comentários sobre o conto de fadas às avessas. Por volta das 10, um fiscal da prefeitura apareceu com prancheta. "Clara Menezes, recebemos denúncia anônima sobre irregularidades sanitárias. Preciso fazer vistoria." "Irregularidades?" "Conservação inadequada de alimentos, falta de alvará atualizado." O fiscal examinou cada canto com severidade exagerada.
Esse fogão não tem certificado de segurança. Clara olhou para o fogão de ferro do pai. Funciona há 15 anos sem problema. Pelas novas normas precisa certificação, e essa geladeira está fora do padrão. Quanto tempo tenho? 72 horas ou será interditado? Após ele sair, Clara calculou. Certificação do fogão, R$ 2.000. Geladeira nova, 3.000. Dinheiro que não tinha. Isso é perseguição, disse Tonho. Nunca fiscalizaram aqui antes. Naquela tarde, Miguel apareceu pela primeira vez desde a reportagem. Parecia cansado, com olheiras profundas. Soube da fiscalização, disse ele, aproximando-se cauteloso. Notícias voam rápido numa cidade pequena. Clara, deixa eu ajudar. Posso pagar os consertos? Não. A resposta saiu dura. Não quero seu dinheiro. Por quê? Porque vai confirmar o que todo mundo pensa, que estou com você por interesse. Miguel se aproximou. Desde quando a opinião dos outros importa mais que a nossa? Desde que sua vida virou novela. Desde que Santa Aurora me olha como oportunista. E você vai desistir por causa disso? Clara parou de limpar o balcão e olhou ao redor. As paredes descascadas, o chão gasto, o fogão do pai. Tudo parecia menor sob o olhar julgador dos invasores. Miguel, quando o papai morreu, prometi manter esse lugar com dignidade, honrar a memória dele. Tocou o chaveiro com anzol ao lado do fogão. Mas agora virou circo. As pessoas não vêm pelo café. Vêm por fofoca para julgar, tirar foto. Isso vai passar. Vai. Clara balançou a cabeça. Para você é uma fase. Quando cansar, volta para São Paulo, seus restaurantes, sua vida real. Para mim, essa é minha vida real. Essa lanchonete, essa cidade, é tudo que tenho. Miguel abriu a boca para protestar, mas não encontrou argumentos. Talvez seja melhor você ir embora, disse Clara, antes que eu perca o que restou do meu pai. Miguel ficou parado por um longo momento, processando o fim de algo importante. Se é isso que você quer, disse, a voz rouca. É o que precisa ser, respondeu Clara, cada palavra doendo como facada. 2 dias depois, a placa de interdição estava grudada na porta da lanchonete. Clara permaneceu sentada numa cadeira de plástico no quintal dos fundos, observando o movimento do rio, que continuava igual, indiferente ao caos que sua vida havia se tornado. Tonho apareceu, carregando uma caixa com os poucos pertences do estabelecimento. Consegui tirar os temperos e alguns utensílios antes deles lacrarem tudo, disse ele, depositando a caixa no chão. Guardei o chaveiro do seu pai também. Clara pegou o anzol enferrujado, girando-o entre os dedos. Obrigada, Tonho. E agora, o que você vai fazer? Essa era a pergunta que Clara vinha evitando responder. Sem a lanchonete, não tinha renda. Sem renda, não conseguiria pagar o aluguel da casa. E com a fama repentina de namorada do empresário, dificilmente conseguiria emprego em outro estabelecimento da cidade. Não sei, admitiu ela. Talvez tenha que sair de Santa Aurora. Que absurdo, disse uma voz atrás deles. Era Dona Alzira, trazendo uma marmita fumegante. Você nasceu aqui e cresceu aqui. Não vai ser um bando de fofoqueiro que vai te expulsar da sua própria terra. Dona Alzira, não é tão simples assim. É sim. A senhora colocou a marmita nas mãos de Clara. Come, estrogonofe de frango do jeito que você gosta. E para de falar besteira de ir embora. Naquela tarde, seu Raimundo apareceu no quintal com uma proposta inesperada. Clara, preciso de alguém para me ajudar no mercadinho. Minha filha voltou para Salvador e estou sozinho. Não posso pagar muito, mas... Seu Raimundo, eu agradeço. Mas depois de toda essa confusão, não quero que o senhor seja prejudicado por me contratar. O homem idoso riu. Menina, tenho 70 anos. Se tem uma coisa que aprendi, é que opinião de fofoqueiro não paga minhas contas. O que importa é caráter, e o seu eu conheço desde que você era criança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Miguel fazia as malas no pequeno quarto que alugara nos últimos meses. Seu telefone tocava incessantemente. Leonardo, investidores, jornalistas, todos queriam saber quando ele voltaria para São Paulo e retomaria o controle da Maré Dourada. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Alzira. "Posso entrar?" perguntou ela sem esperar resposta. Miguel a recebeu surpreso.
Dona Alzira, Você é um homem bom, disse ela cortando suas palavras, mas é também um covarde. Como? Está fugindo. Igual um menino que quebra um brinquedo e sai correndo em vez de tentar consertar. Miguel se sentou na cama, passando as mãos pelo rosto. A senhora não entende. Eu só trouxe problemas para Clara. Ela estava certa em me mandar embora. Besteira. Dona Alzira se sentou na cadeira ao lado. Clara está assustada, magoada, mas não estava certa. E você sabe disso. O que eu posso fazer? A lanchonete foi fechada. A cidade inteira está falando dela. Os jornalistas... Pare de pensar como empresário e comece a pensar como homem apaixonado, disse Dona Alzira com firmeza. Você tem dinheiro, tem influência, tem recursos. Use isso para proteger quem você ama, não para fugir dos problemas. Ela não quer minha ajuda, porque você ofereceu dinheiro, não ofereceu luta. A senhora se levantou. Essa menina perdeu o pai, quase perdeu a lanchonete várias vezes. Enfrentou sozinha todos os problemas que apareceram. Você acha que ela precisa de mais dinheiro ou de alguém que fique ao lado dela enfrentando as dificuldades junto? As palavras de Dona Alzira ecoaram no quarto depois que ela saiu. Miguel olhou para as malas meio feitas, depois para a janela que dava vista para o rio. Pela primeira vez desde a reportagem, ele realmente entendeu o que havia perdido. Naquela noite, Clara trabalhava organizando as prateleiras do mercadinho de seu Raimundo quando viu Miguel passando pela rua com 2 malas. Ele estava indo embora, finalmente voltando para seu mundo de verdade. Por um momento, ela teve vontade de correr atrás dele, de gritar que tinha sido um engano, que não queria que ele fosse embora. Mas ficou parada atrás do balcão, observando a silhueta dele desaparecer na escuridão. Fez a coisa certa, disse seu Raimundo gentilmente. Às vezes, deixar alguém ir é a maior prova de amor. Clara tocou o chaveiro no bolso. Então, por que dói tanto? Porque o coração demora mais que a cabeça para entender certas decisões. Quando Clara chegou em casa naquela noite, encontrou um envelope debaixo da porta. Dentro, uma carta escrita à mão. Clara, você estava certa sobre tudo. Eu trouxe complicações para sua vida e não soube proteger você das consequências. Estou voltando para São Paulo, mas quero que saiba que os meses que passei aqui foram os mais reais da minha vida. Se um dia você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me procure. E obrigado por me lembrar de quem eu realmente sou, Miguel. Clara dobrou a carta cuidadosamente e a guardou junto com o chaveiro do pai. 2 símbolos de homens importantes que haviam passado por sua vida e a deixado transformada para sempre. 3 semanas haviam se passado desde a partida de Miguel. Clara havia encontrado um ritmo no mercadinho de seu Raimundo, mas sentia um vazio constante, como se uma parte essencial de sua rotina tivesse sido arrancada. A lanchonete continuava lacrada, um lembrete diário do que havia perdido. Naquela manhã de sábado, Tonho apareceu no mercadinho com uma expressão estranha no rosto. Clara, você precisa ver uma coisa, disse ele, mostrando o celular. Na tela, um vídeo do YouTube mostrava Miguel numa cozinha profissional, mas não era qualquer cozinha. Clara reconheceu imediatamente o ambiente. Era a lanchonete de seu pai, só que completamente reformada. O fogão antigo estava lá, mas restaurado. As paredes tinham a mesma cor, mas estavam novas. O balcão era idêntico ao original, porém feito com madeira de qualidade. Quando pequeno, aprendi a cozinhar nesta região, dizia Miguel para a câmera, com pessoas que transformavam ingredientes simples em sabores inesquecíveis. Hoje, quero honrar essa tradição. O vídeo mostrava Miguel preparando uma moqueca, usando exatamente os mesmos temperos e técnicas que Clara havia lhe ensinado. Mas não era apenas isso. A cada ingrediente que adicionava, ele contava uma história, sobre pescadores locais, sobre a importância dos rios, sobre como a comida conecta pessoas. Meu Deus! Sussurrou Clara. O que ele está fazendo? Continue assistindo, disse Tonho. O vídeo cortou para imagens de Miguel conversando com jovens da região, ensinando técnicas culinárias, falando sobre oportunidades no setor alimentício. Então veio a surpresa. Por isso estou anunciando o projeto Rio Dourado, um centro gastronômico comunitário que oferecerá capacitação profissional gratuita para jovens da região.
além de um restaurante que será administrado colaborativamente pela própria comunidade. Clara sentiu as pernas ficarem fracas. Seu Raimundo a amparou, oferecendo uma cadeira. Ele fez isso? Perguntou ela incrédula. Parece que sim, respondeu Tonho. E tem mais. Olha os comentários. Milhares de comentários elogiavam a iniciativa. Pessoas de todo o Brasil parabenizavam Miguel por usar sua influência para o bem social. Food bloggers famosos compartilhavam o vídeo. Empresários ofereciam parcerias. E olha isso aqui, disse Tonho, deslizando para outra matéria. Ele processou o Leonardo por difamação e ganhou. O cara teve que se retratar publicamente e pagar uma multa que Miguel doou toda para projetos sociais. Naquela tarde, Dona Alzira apareceu no mercadinho com uma expressão marota. Clara, minha filha, você viu as novidades? Se está falando do projeto do Miguel, sim. E o que achou? Clara suspirou. É lindo. Vai ajudar muita gente. Mas isso não muda o que aconteceu entre nós. Ele ainda é o empresário rico. Eu ainda sou a garçonete pobre. O mundo dele ainda é diferente do meu. Dona Alzira balançou a cabeça. Menina teimosa, você não entendeu nada. Como assim? Ele não criou esse projeto para impressionar você ou para lavar a imagem dele. Ele criou porque você o ensinou a olhar o mundo de uma forma diferente. A senhora se aproximou do balcão. E mais, ele não está fazendo isso de São Paulo, no conforto do escritório dele. Não? Ele voltou, Clara. Está hospedado na pousada da Dona Teresa há uma semana, trabalhando na montagem do projeto, conversando com cada família, contratando gente daqui, comprando material dos fornecedores locais. Clara sentiu o coração acelerar. Ele voltou? E não falou com você porque respeita sua decisão, mas está aqui construindo algo que vai durar muito tempo depois que os fofoqueiros esquecerem dessa história toda. Naquela noite, Clara caminhou até a antiga lanchonete. A placa de interdição havia sido removida e, através das janelas, ela podia ver movimento lá dentro. Homens trabalhando, máquinas funcionando, a reforma acontecendo mesmo no período noturno. Ela ficou ali parada, observando quando uma voz familiar a fez se virar. Não consegue dormir também? Era Miguel, sujo de tinta, cansado, mas com aquele mesmo olhar gentil que ela havia aprendido a amar. O que você está fazendo, Miguel? Tentando consertar os erros que cometi, tentando construir algo que faça sentido. Ele se aproximou devagar. E tentando provar que, às vezes, a gente pode usar os privilégios que tem para criar oportunidades para outros. Clara olhou para a lanchonete em reforma, depois para ele. Por que não me procurou? Porque você me pediu para ir embora. E porque eu respeito isso. Miguel parou a alguns metros dela. Mas também porque queria que você visse que estou aqui não por você, mas por mim. Porque é aqui que eu quero estar, independente de qualquer outra coisa. Miguel, Clara, eu não vim aqui para te reconquistar. Vim porque aprendi uma coisa importante. Não importa quantos restaurantes eu tenha, ou quanto dinheiro eu ganhe. Se eu não conseguir fazer algo que importa de verdade, nada disso vale a pena. Ela o observou em silêncio, vendo pela primeira vez um Miguel completamente sem máscaras, sem pretensões, apenas um homem tentando encontrar seu lugar no mundo. E se eu te disser que ainda estou magoada? Perguntou ela baixinho. Então eu vou dizer que você tem todo o direito de estar, e que vou continuar construindo isso aqui, respeitando seu espaço, até você decidir se quer ou não fazer parte. Clara tocou o chaveiro no bolso. Por um momento, sentiu como se seu pai estivesse ali, sussurrando conselhos ao vento. E se eu disser que talvez eu queira fazer parte? Miguel sorriu, aquele sorriso verdadeiro que ela havia sentido tanta falta. Então eu vou dizer que seria uma honra ter você como sócia. Sócia? O projeto precisa de alguém que entenda de verdade o que significa cozinhar com amor. Alguém que saiba transformar ingredientes simples em algo especial. Ele parou na frente dela. Alguém como você. Clara sentiu lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram de esperança, não de tristeza. Posso ver como ficou lá dentro? Claro, disse Miguel estendendo a mão. Bem-vinda de volta. 3 meses depois, o Centro Gastronômico Comunitário Rio Dourado estava pronto para inaugurar. Clara caminhava pela cozinha renovada, tocando cada superfície com reverência.
O fogão do pai ocupava o lugar de honra, restaurado mas mantendo sua essência original. As panelas de barro dividiam espaço com equipamentos modernos, criando uma harmonia entre tradição e inovação. Ainda não acredito que isso é real, disse ela para Miguel, que ajustava os últimos detalhes da iluminação. Pois é melhor acreditar, respondeu ele sorrindo, porque amanhã vamos estar cheios de jovens ansiosos para aprender. 15 adolescentes da região haviam se inscrito para o primeiro curso gratuito de gastronomia. Tonho era um deles, agora oficialmente contratado como assistente de cozinha. Dona Alzira comandaria as aulas de confeitaria e seu Raimundo ensinaria gestão de pequenos negócios. Clara chamou uma voz na porta. Era Peu, pescador que fornecia o peixe fresco. Posso entrar? Claro, Peu. Que foi? Queria agradecer, disse ele, tirando o chapéu de palha. Meu filho foi aceito no curso. Pela primeira vez, ele tem uma chance de ter futuro melhor que o pai. Clara sentiu os olhos se marejarem. Nos últimos meses, havia visto a transformação na comunidade. O projeto não era apenas sobre comida, era sobre esperança, dignidade, oportunidades que antes não existiam. O mérito é nosso, disse Miguel se aproximando. Todos nós construímos isso juntos. Durante a tarde, os preparativos finais foram acelerados. Clara testava as receitas que seriam ensinadas no primeiro módulo, uma mistura perfeita entre pratos tradicionais da região e técnicas modernas de apresentação. Lembra quando você me ensinou a fazer essa moqueca? Perguntou Miguel, observando Clara temperar o peixe com a mesma delicadeza de sempre. Como eu poderia esquecer? Você quase queimou minha panela de barro, riu Clara. E você quase me expulsou da cozinha. Quase, concordou Clara, mas seu sorriso carregava uma nostalgia doce. Eles haviam reconstruído sua relação lentamente, como sócios primeiro, depois como amigos, e finalmente como algo mais profundo que ainda estava se definindo. Não havia pressa. Ambos haviam aprendido que as melhores coisas levam tempo para amadurecer. No final do dia, quando todos os funcionários haviam ido embora, Clara e Miguel se sentaram no balcão principal, o mesmo onde tudo havia começado, agora em sua versão renovada. Tenho uma surpresa para você, disse Miguel, tirando uma pequena caixa do bolso. Clara sentiu o coração acelerar. Miguel, não é o que você está pensando, riu ele. Ainda não. Dentro da caixa havia um novo chaveiro, um anzol dourado delicadamente trabalhado com uma pequena gravação. Para quem ensina que recomeçar é um ato de coragem. Clara pegou o chaveiro com mãos trêmulas. É lindo. Não é para substituir o do seu pai, explicou Miguel. É para andar junto, porque algumas histórias merecem continuar. Clara retirou o chaveiro antigo do bolso e colocou os dois lado a lado na palma da mão. O contraste era marcante. Um velho e enferrujado, outro novo e brilhante, mas ambos carregavam o mesmo símbolo de resistência e esperança. Miguel, disse ela, guardando os dois chaveiros juntos. Você sabe que isso mudou tudo para mim, né? Para mim também. Não só o projeto. Você me ensinou que é possível usar aquilo que se tem. Dinheiro, influência, conhecimento, para construir pontes ao invés de muros. Miguel pegou a mão dela. E você me ensinou que riqueza de verdade não tem nada a ver com conta bancária. Tem a ver com propósito, com conexões reais, com fazer diferença na vida das pessoas. Eles ficaram ali em silêncio, observando o rio através da janela. As luzes dos barcos pescadores começavam a se acender, pontos dourados na escuridão crescente. Clara, disse Miguel finalmente. Sim, quando tudo isso começar a funcionar direito, quando os primeiros alunos se formarem e conseguirem emprego, quando o projeto estiver rodando sozinho, sim. Você gostaria de casar comigo? Clara riu, uma risada cheia de alegria e surpresa. Você está me pedindo em casamento 3 meses antes do tempo? Estou avisando que vou pedir, corrigiu Miguel. Para você ter tempo de pensar na resposta. E se eu já souber a resposta? Então eu vou ter que esperar mesmo assim, porque quero fazer direito, com toda a comunidade presente, com festa, com o chaveiro do seu pai abençoando nossa união. Clara se inclinou e beijou Miguel suavemente. Então é melhor você começar a planejar uma festa bem grande. Do lado de fora, os primeiros fogos de artifício da festa de inauguração
começaram a estourar no céu. Amanhã seria um novo começo para muita gente. Para Clara e Miguel também. Quando saíram do centro gastronômico, Clara pendurou os 2 chaveiros no mesmo gancho ao lado do fogão do pai. Ali, eles permaneceriam, símbolos de uma história que havia terminado e outra que estava apenas começando. Pronto, pai, sussurrou ela. Agora a lanchonete virou algo maior, mas a essência continua a mesma. Miguel a esperava na porta, estendendo a mão. Juntos, caminharam em direção ao futuro que haviam construído com as próprias mãos, tendo a certeza de que alguns amores são fortes o suficiente para superar qualquer tempestade. 6 meses depois, numa manhã dourada de domingo, toda Santa Aurora se preparava para a festa mais esperada do ano. Clara acordou na casa de Dona Alzira, onde havia passado a noite seguindo a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. «Nervosa?» perguntou a senhora, ajudando Clara a vestir o vestido simples de algodão branco que havia pertencido à sua mãe. Um pouco, admitiu Clara, olhando-se no espelho. O vestido havia sido ajustado, mas mantinha a mesma elegância singela de décadas atrás. Do lado de fora, o movimento era intenso. O centro gastronômico havia sido decorado com flores colhidas nas margens do rio e tecidos coloridos doados por toda a comunidade. Mesas compridas foram montadas no terreno ao lado, onde seria servido um banquete preparado pelos próprios alunos do curso de gastronomia. Miguel acordou na pousada de Dona Teresa, ajudado por Tonho e seu Raimundo, que haviam se tornado seus padrinhos improvisados. «O terno ficou bom em você», disse seu Raimundo ajustando a gravata. Simples, mas elegante. Miguel havia escolhido um terno de linho claro, comprado na própria Santa Aurora, rejeitando as ofertas de estilistas famosos de São Paulo. Tudo naquele casamento seria genuíno, feito com as mãos e o coração da comunidade que os havia acolhido. «Pronto?» perguntou Tonho, que usava sua primeira camisa social da vida. «Mais do que pronto», respondeu Miguel, guardando no bolso uma pequena caixa com a aliança de Clara. A cerimônia começou às 10 da manhã. Clara desceu do barco decorado de peu, que havia se oferecido para conduzi-la pelo rio, até o cais onde Miguel a esperava. Quando ela apareceu, um murmúrio de admiração percorreu a multidão reunida. Miguel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Clara estava radiante, caminhando devagar pelo pequeno tapete de folhas secas que as crianças locais haviam espalhado. No pescoço, ela usava um colar simples que pertencera à avó. Na mão, carregava um buquê de flores do campo misturadas com ramas de erva doce, o tempero que mais gostava de usar na cozinha. «Ela está linda», sussurrou Dona Alzira para seu Raimundo. «Eles merecem essa felicidade», respondeu o homem, limpando discretamente os próprios olhos. O padre local, Dom Benedito, conduziu a cerimônia com a simplicidade que caracterizava Santa Aurora. Não havia protocolos exagerados ou rituais complicados. Apenas 2 pessoas se comprometendo diante de uma comunidade que havia testemunhado sua jornada. «Miguel Santos Oliveira», disse o padre, «aceita Clara Menezes como esposa para amá-la e respeitá-la em todas as circunstâncias da vida?» «Aceito», respondeu Miguel, sua voz firme ecoando pelo cais. «Clara Menezes, aceita Miguel Santos Oliveira como esposo para amá-lo e respeitá-lo em todas as circunstâncias da vida?» Clara olhou nos olhos de Miguel, vendo neles a mesma gentileza silenciosa que a havia conquistado na primeira manhã, quando ele carregara o galão de água. «Aceito», disse ela, e sua resposta foi recebida com aplausos calorosos. No momento da troca de alianças, Miguel tirou do bolso uma surpresa especial. Junto com a aliança de Clara, havia um pequeno pingente. O chaveiro com um anzol dourado que ele havia dado a ela, agora transformado em um delicado berloque. «Para que seu pai esteja sempre com você», sussurrou ele, colocando a aliança em seu dedo. Clara segurou as lágrimas com dificuldade. No bolso do vestido, o chaveiro original do pai descansava seguro, mas saber que levaria uma parte dele também na aliança a emocionou profundamente. Quando Dom Benedito os declarou marido e mulher, os fogos de artifício explodiram no céu claro da manhã, e a banda local começou a tocar. Miguel beijou Clara sob uma chuva de pétalas de flores jogadas pelos convidados. A festa durou o dia inteiro. Foram servidos pratos que contavam a história da região.
Peixe assado na brasa, farofa de mandioca, vatapá feito com receita centenária, doces de frutas locais. Cada sabor carregava memórias, tradições, o amor de uma comunidade que havia aprendido a celebrar junto. Durante o primeiro baile, Clara e Miguel dançaram grudados no meio do salão improvisado, cercados por rostos sorridentes e olhos emocionados. Conseguimos, sussurrou Clara no ouvido dele. Conseguimos o quê? Construir algo bonito do que estava quebrado. Miguel a fez girar suavemente. Não, amor. A gente não construiu nada. A gente apenas permitiu que crescesse o que já existia. No final da tarde, quando os convidados começaram a se despedir, Clara e Miguel ficaram sozinhos no centro gastronômico. Ali, onde tudo havia começado com um galão pesado demais para uma mulher carregar sozinha, eles se sentaram no mesmo balcão de sempre. E agora? Perguntou Clara. Agora a gente vive, respondeu Miguel. Um dia de cada vez, um tempero de cada vez, um amor de cada vez. Clara tocou o pingente na aliança, sentindo a textura familiar do anzol que a conectava ao pai. Depois, olhou ao redor do espaço que havia se tornado mais do que uma lanchonete. Era um símbolo de como o amor verdadeiro tem o poder de transformar não apenas duas pessoas, mas toda uma comunidade. Do lado de fora, o rio continuava seu fluxo eterno, carregando histórias antigas e abençoando histórias novas. E no gancho ao lado do fogão do pai, os dois chaveiros balançavam suavemente na brisa da tarde, um enferrujado pelo tempo, outro brilhando com a promessa do futuro, ambos guardando o mesmo segredo, que recomeçar é sempre um ato de coragem, e que o amor verdadeiro floresce quando não existem máscaras entre os corações. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente de onde está assistindo. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você.